9 janelas, 9 mulheres. Uma iniciativa do município de Benavente. O mês de março, todo ele dedicado à mulher. Hoje vou estar à conversa com alguém que marca a história aqui em Samora Correia. Dedicou toda a sua vida à venda. Estou a falar de Quitéria Rego. Mas hoje, para falar e dar um depoimento sobre quem foi a Quitéria, temos aqui à conversa a Sónia Pires, sua neta. Olha, Sónia. Obrigada, antes de mais, pela homenagem que fizeram à minha avó. Não é? A vida da tua avó também acaba por ser um exemplo de uma mulher forte, lutadora. Mas depois há uma coisa, portanto, Samora tinha inclusive uma rua, que era a Rua das Frutarias, onde a tua avó sempre teve um espaço comercial. Só que a vida dela não se reduziu a isso. Ela começa na vida da venda logo desde muito cedo. Percebeu que tinha jeito para a coisa e voltou. E assim começou a vender cerejas, começou na época das cerejas a vida dela. Mais tarde, a minha avó já era casada nessa altura, sempre viveu ali na rua Almirante Caminho dos Reis, casou dali, casou numa casa, mudou-se para outra, tinha a mãe com uma taberna do outro lado da avenida, uma taberna também muito conhecida, que era a taberna do João Rego. O meu avô fazia vinho, tinha uma adegazinha por trás da própria loja e também conhecia muita gente. Ou seja, a minha avó já estava dentro do comércio e depois achou que aquele era o caminho para ela e assim foi. Arranjou uma banca, a minha avó sempre vendeu a terceiros. A minha avó sempre foi uma pessoa muito comunicativa, nunca negou nada a ninguém, mesmo quando as pessoas não tinham dinheiro. Eu acho que isso foi o que marcou a minha avó. Porque nessa altura também havia muito essa coisa, o fiado, não é? Que hoje já não existe, não é? Ninguém vai a uma grande superfície comercial e diz, olha, ponha na conta. Antigamente fazia mas a minha avó não, e tinha um livro de fiados, as pessoas pagavam à semana naquela altura, e a minha avó tinha outra coisa, a minha avó não tinha horas. Ou seja, se alguém fosse bater à porta depois dela fechar, que era sempre muito tarde, ela abria. E se a pessoa precisasse de uma coisa e ela não tivesse, ela arranjava a solução. Ela tinha sempre soluções. A minha avó só saiu desta rua quando foi ter o segundo filho, teve que ter o filho por complicações de saúde na maternidade Alfredo da Costa. Mas ela tinha um amor à terra. Eu tenho muita pena que a minha avó nesta fase da vida dela esteja doente. Porque eu acho que ela merecia viver o resto da vida dela com consciência de que é uma pessoa que vai acabar os dias dela na rua onde ela casou, onde ela criou os filhos, onde ela fez toda a vida dela, teve sempre uma loja. Onde tinha o seu espaço. Tinha loja de segunda a segunda. Que as pessoas diziam, vamos ali à Quitéria Rega. Vamos à Rega. A Quitéria também tem, aliás, nós estamos aqui, estamos levantar, estamos aqui na Praça da República, em Samora Correia, onde o mercado acontecia, o mercado diário, não é? Especialmente ao fim de semana. E a tua avó, segundo aquilo que eu sei, começa a vender aqui nesta praça, aqui naquela zona ali de... Onde está o banco e onde está a arte. Eu tenho uma fotografia que o enquadramento é a porta do Palácio Antigo, ou seja, o Palácio quando ainda era residência das pessoas da Companhia das Lesírias. Portanto, e que o mercado era aqui? Sim, é de 1970, ou seja, tem 55 anos aquela fotografia. E a minha avó está com uma bancazinha, antigamente era tipo, punha-se a banca em cima de umas travessas e tem uma balança de pratos. Sim. Porque antigamente havia sempre mais um para o gato. Exatamente. Pesava-se aquilo um bocado assim, ai, olha, mais uma para o gato. E lá ia uma para o gato, que aquilo às vezes tinha 1 quilo, outras vezes tinha 900, mas ia sempre uma para o gato. E a minha avó gostava. Depois sai daqui, ela vai para o mercado que ainda hoje existe. Exatamente. E que durante anos tinha aquelas mesas, porque eu ia com a minha mãe, que vendia sempre na praça, sempre à entrada, e a banca dela era sempre qualquer coisa de muito especial, porque era muito colorida e tinha aqueles cheiros, porque as frutas antigamente tinham cheiro. Agora que eu te perguntava, de menina, qual é as recordações que tu tens da tua avó? Tenho da minha avó e do meu avô, porque o meu avô também depois passou a vender peixe e a fazer companhia à minha avó. Tenho recordações muito boas, porque enquanto hoje as crianças estão a discutir o que é que comem ao pequeno almoço, eu comia petingas assadas e peras debaixo da banca dela, ao pé de uma lareirazinha que eles acendiam para eu ter calor, para não ter frio quando ia para a escola, porque antigamente a escola, eu ia de manhã para a escola, mas saía dali, depois ia para a fezinha, também saía dali à hora do almoço para ir para a fezinha, depois no fim de tarde vinha sempre com a minha avó à igreja,
Lembro-me perfeitamente de levar umas caroladas porque eu gostava era de ver os desenhos, que são... A tua avó era uma mulher crente. Sempre foi. Sempre foi. A minha avó tem duas coisas que eu acho que demonstram um bocadinho a religiosidade dela, que as pessoas hoje se calhar não entendem muito bem, que era a minha avó, eu nunca ouvi a minha avó falar mal de ninguém, nem dizer mal de ninguém. Se tivesse alguma coisa a dizer, eu não sei o que é que ela dizia, porque eu nunca ouvi a minha avó dizer mal de ninguém. A minha avó tinha uma expressão que era assim: quem vai, vai, quem passa, passa. Tenho sempre um Portugal à minha espera. Ela, uma pessoa que não saía da rua dela, tinha a noção da dimensão do mundo. E eu acho que isso era maravilhoso. Portanto, o mundo dela não era assim tão pequenino como podemos imaginar, não é? Não era só aquela rua. Sim. Ela sabia que para além daquela rua havia todo um outro mundo. Achas que a tua avó, para a época em que viveu, era uma mulher à frente do tempo dela? Era, em tudo. Ela, para negócio, para estabelecer, ela estabelecia uma relação com uma pessoa pobre como com uma pessoa da família Palhas. Ela conhecia toda a gente era igual. E ainda hoje, mesmo nos momentos de demência dela, eu trago à igreja e é dos poucos sítios que eu sinto que com o qual ela se sente tranquila. Tudo aquilo que ela passa ao longo da vida dela, os momentos bons, os momentos menos bons, era uma mulher que lutava para estar bem e preocupada sempre com os outros. A minha avó era uma pessoa, era e é, porque a minha avó mesmo com demência tem uma força brutal para não desistir à maneira dela. A minha avó passou por muitas dificuldades, em dado momento muito triste da vida dela teve que assumir a casa como homem e como mulher. Embora ela fosse sempre a retaguarda, ela era o homem e a mulher da casa, para tudo, para governar dinheiros, para organizar, para comprar, para recuperar, para fazer negócios, e ela sempre foi correta até ao fim. Não perdia 10 se pudesse ganhar 15, mas nunca enganou ninguém, e eu acho que isso é muito bonito. O que era a família para ela? A família para ela era tudo, os filhos e os netos. A minha avó viveu muito com os irmãos, depois os sobrinhos, por circunstâncias da vida, começa toda a gente a ter a sua vida e não vivem a união que ela tinha com os irmãos. Ela gostava mesmo muito dos irmãos. Tivesses de definir a tua avó com uma palavra? Força. Força. E ainda hoje, para ti, a tua avó representa precisamente isso. Nunca Força. Desistir e força. Resiliência. Ela nunca desistia, que era uma coisa impressionante, porque quando eu achava que não havia qualquer hipótese de resolver, ela dizia sempre: oh filha, há sempre um Portugal à nossa espera. Essa expressão é muito bonita. E ela dizia isto centenas de vezes. E depois quando eu dizia: isto, deixa disso, quem vai, vai, quem passa, passa. Quem fica aqui sou eu. A Sónia de hoje, o que é que herdou da avó? A força para não desistir. A força para não desistir. Sim, Olha, Sónia, muito obrigado. Eu realmente conheci muito bem a tua avó. Aliás, vinha da escola de Navente, passava pela frutaria. E toda a gente levava E uma fruta. toda a gente levava. Eu era os morangos e as cerejas. E eram sempre as melhores. Íamos à casinha lá ao lado e ela: olha filha, ali estão umas que são melhores, aquelas são das rijinhas que tu gostas. E tenho saudades dessa memória, daquela rua, que eram várias as frutarias e que nos marcaram a nossa essência, a nossa infância. E os nossos comportamentos e os nossos valores, porque nós sabíamos que podíamos contar com alguém, não só a minha avó, mas há muita gente que já partiu, infelizmente, e que me enchem a minha memória coletiva de imenso orgulho, porque eram pessoas que não nos davam nada a não ser a palavra, o carinho, vem para aqui ver como é que se faz. E que nessa época a palavra tinha valor, não é? Bem, estaríamos aqui muito tempo. Sónia, obrigado pela tua disponibilidade e pelo depoimento sobre a tua avó. Obrigado. Obrigada.